Flávia Cristina Queiroz, sou docente do Instituto de Ciência e Tecnologia da Unifesp, campus São José dos Campos. Na aula de hoje falaremos sobre leitura e manipulação de dados no R, abordando principalmente algumas funções disponíveis no pacote Tidyverse. Ao final dessa aula, esperamos que vocês estejam aptos a ler um conjunto de dados, sejam eles tabulados ou diretamente do Excel, consigam manipular o conjunto de dados para fazer análises, assim como criar indicadores diretamente na base de dados. Para orientar o processo de ensino-aprendizagem, nós vamos conduzir algumas etapas visando responder o seguinte problema: quais as 6 cidades brasileiras com maior taxa de mortalidade por Covid-19? Essa taxa de mortalidade, conforme disposta nessa razão, nessa fórmula aí, refere-se ao conjunto dos indivíduos que morreram num dado intervalo de tempo. Ela representa o risco ou a probabilidade que qualquer pessoa na população pode apresentar de vir a morrer ou de morrer em decorrência de alguma determinada doença. Então, por exemplo, suponhamos que em um lugar haja 500 mil habitantes e morram por ano 1.000 pessoas. Então, a taxa de mortalidade será de 200, o que quer dizer que morrem nesse lugar 200 pessoas a cada 100 mil habitantes em um ano. Para resolver esse problema levantado, vamos seguir então as seguintes etapas. Primeiramente, nós vamos juntar 2 bancos de dados disponíveis, um referente à população estimada por cidade brasileira e um banco de dados que traz informação sobre Covid-19 no Brasil. Em seguida, deverão ser feita a seleção daquelas variáveis que devem ser usadas no cálculo da taxa de mortalidade. Com essas variáveis selecionadas, então será possível criar aí os índices, as taxas de mortalidade por cidade brasileira. Em seguida, poderemos ordenar decrescentemente o meu banco de dados por essa taxa de mortalidade, utilizando a taxa de mortalidade para fazer essa ordenação. E depois filtrar, então, o meu conjunto de dados pelas 6 primeiras observações. E aí chegaremos nas 6 cidades com as maiores taxas de mortalidade por Covid-19. E por que a necessidade de fazer uma manipulação do conjunto de dados? É sabido de práticas em análise de dados que a maior parte do esforço de tais análises está na manipulação dos dados, na leitura, no preparo, higienização, quando a gente quer imputar alguma variável, aprimorar, ou selecionar, fazer alguma síntese para só depois nós conseguirmos então visualizar aí os resultados. No R existem então uma infinidade de pacotes que podem ser utilizados para diversas funções. Mas falando especificamente sobre o Tidyverse, ele é um pacote muito utilizado e muito bom. Foi desenvolvido pelo cientista-chefe do RStudio, Hadley Wickham, e mais alguns colaboradores. O Tidyverse, na verdade, ele é um pacote que contém uma coleção de pacotes do R. Esses pacotes, eles dão ao programador uma maior produtividade e agilidade nas análises, porque eles se baseiam em uma gramática clara para essa manipulação de dados, que vai reduzir aí o tempo de elaboração e entendimento de instruções dos códigos, Além disso, ele vai garantir até uma melhor performance computacional. Maiores detalhes vocês podem verificar aí nesse link que está abaixo da nossa figurinha aí, tá? Dentre os pacotes mais conhecidos, então, estão aí, deixa eu pegar o apontador aqui para vocês. Estão aí o ggplot, que vai criar gráficos mais interessantes, mais bonitos, com uma melhor visualização dos dados. Tem também esse readr, que é o pacote que vai disponibilizar as funções utilizadas para importar os dados e os seus conjuntos de dados. Tem o stringr, ele auxilia na Tem também o pacote forecast, esse daqui fornece um conjunto de ferramentas para trabalhar com fatores, não sei falar muito sobre ele. Esse table é uma versão mais moderna aí de um data frame. Outro muito utilizado é o tidyr, ele auxilia aí na organização de dados, nós vamos usar até alguma função dele. Tem também esse purrr, que é utilizado para melhorar ferramentas de programação, substituir códigos com loop. E eu deixei para falar por último do dplyr. Esse dplyr, ele possui funções que vai nos auxiliar muitíssimo na manipulação dos dados, desde a seleção, filtragem, sumarização, a gente vai poder agregar funções, enfim. É um pacote que vai te permitir trabalhar em modos de SQL sem a necessidade de saber nada de SQL, na verdade, que é aquela Structured Query Language muito utilizada aí recentemente, Recentemente não, muito utilizada.
E aí, na nossa aula de hoje, então, nós vamos falar sobre o uso do Tidyverse e, especificamente, o uso desse dplyr, pois nosso objetivo é focar na leitura e manipulação do conjunto de dados. E, sem dúvida alguma, o pacote mais importante do Tidyverse é o dplyr. Bom, instalação e ativação de pacote, então é o primeiro passo importante que eu tenho que fazer para poder utilizar as funções que vão estar contidas dentro desse pacote. Se quisermos, nós podemos instalar então essa coleção inteira de uma vez no início do nosso código, ou podemos ir instalando pontualmente aqueles pacotes que a gente for necessitando para executar as funções a serem utilizadas, né? Só usarmos então a função install packages e entre parênteses e aspas o nome do pacote, nós colocamos aqui Tidyverse, quando vocês executarem esse comando, vocês vão perceber que durante a instalação dele, vão estar sendo instalados simultaneamente 20 pacotes, que são esses que a gente acabou de falar, que vão facilitar a importação, manipulação, exploração e até visualização dos dados. Daí, depois de instalado com sucesso, para ativar esse pacote, nós vamos ter que usar a função library, entre parênteses o nome Tidyverse, que vai carregar todos os pacotes que estão dentro do Tidyverse. Com essa função aqui, nós podemos ver quais são esses pacotes que foram carregados, ou se fosse do interesse trabalhar diretamente com o pacote dplyr, eu poderia ativar ele direto com library dplyr. Então, eu estou deixando aqui em verde, nesses casos, mostrando para vocês que eu poderia estar ativando diretamente o uso do dplyr, tá? Como dito anteriormente, o dplyr ele é um poderoso pacote para transformar e resumir dados tabulares com linhas e colunas. Para maiores informações, vocês podem consultar esse link aqui, tá? Nessa documentação. E qual seria a sua utilidade, então? Bom, nessa tabela aqui eu vou mostrar para vocês sumarizadamente o conjunto de funções contidas no pacote, que vão permitir a execução de operações comuns de manipulação de dados, como inspecionar características dos dados, selecionar colunas específicas, filtrar linhas, reordenar linhas, adicionar ou até mesmo modificar novas colunas. E por fim, nós poderemos resumir informações de um conjunto de dados ou mesmo fazer aí a junção de dois ou mais conjuntos, dois ou mais data frames, que nesse caso aqui vai ser chamado de table, ok? Quando vocês depararem aí com cursos de R, vocês vão poder identificar essas funcionalidades através de funções básicas do R, sem o uso específico do pacote dplyr, por exemplo. Aí vem uma questão que vocês podem perguntar. Então, por que as funções do dplyr são mais vantajosas das funções do pacote básico do R, se eu posso fazer a mesma coisa com as funções básicas do R? Bom, se eu comparar essas funções que são permitidas aqui pela aplicação do dplyr com as funções básicas em R, como usar um split, um subset, um apply, aggregate, as funções específicas aqui do dplyr, elas vão se apresentar muito mais fáceis de trabalhar, mais consistente na sintaxe e vão direcionar melhor a análise de dados em cima de um data frame, ao invés de apenas estar trabalhando aí com vetores. Porque ela vai permitir, então, a realização de um dos trabalhos mais árduos da análise estatística, que é, né, a manipulação de dados, e atingir esse objetivo de uma forma elegante, eficaz, mais eficiente aí. E é por isso que o dplyr é considerado como uma inovação aí no R. E para prosseguir, então, e utilizar essas funções adequadas, nós temos primeiro que carregar as bases de dados. E a função utilizada para fazer essa importação dos dados vai depender do tipo que o meu conjunto de dados está salvo. Se eu tenho um arquivo na extensão CSV, então eu posso utilizar uma dessas funções aqui, o read underline CSV, entre parênteses e aspas o nome do arquivo, .csv, quando as colunas minhas forem delimitadas por vírgulas. Se eu tenho um arquivo salvo em que as colunas estejam delimitadas por ponto e vírgula, então eu tenho que usar a função read_csv2. Agora, no caso de ser um arquivo próprio do Excel, eu posso usar então a função read_excel e independente de o meu arquivo ser um XLS ou um XLSX, é só eu identificar aqui a forma correta que ele está salvo. Inicialmente, então, nós ativamos aqui o pacote readr. Então, como a nossa base de dados, esse que traz os casos, as informações sobre o Covid no Brasil, elas estão salvas em que as colunas estão separadas por vírgulas, então eu tenho que usar aqui a função read_csv, tá bom? Esse argumento que eu coloquei aqui, ele faz com que linhas com traço ou com
células vazias aí sejam convertidas para NA. Contudo, pode ser que essa função vai te retornar uma mensagem, acho que a mensagem é parsed with column specification, que não é uma mensagem de erro, não precisa ficar desesperado aí se aparecer isso na sua tela. A mensagem simplesmente permite que você conheça quaisquer suposições que esse comando read_csv fez quando leu os seus dados, e geralmente não é nada então para se preocupar. Mas se isso te incomodar, você pode optar pelo uso dessa função, read.csv, que é do pacote base de instalação do R. Você só tem que lembrar de definir o argumento do separador como sendo vírgula, para ele ler sua base sem qualquer problema, tá? Em seguida, para a gente ler a base que traz a estimação populacional por cidade, então a gente precisou aí ativar o pacote específico read_xl, por essa função library read_xl, e a gente tem que tomar cuidado só quando utilizar essa função em especificar aqui no meu argumento, no meu segundo argumento, qual é a aba correta que eu quero carregar. No caso, a estimativa está na minha segunda aba do arquivo do Excel, então por isso que eu fiz a leitura dessa forma, usei esses argumentos. Esses dois conjuntos de dados eu deixo disponíveis para vocês aí também, feito o download já no tópico da nossa aula, né, dessa nossa conversa. Se vocês quiserem, já pode fazer o download e trabalhar em cima delas para replicar aqui todo esse conhecimento que está sendo passado a vocês. Bom, pessoal, após carregada a nossa base de dados, podemos verificar então algumas características, né, das variáveis de cada coluna da base, utilizando a função glimpse. Para o nosso conjunto de dados sobre o COVID, nós vemos que as variáveis se classificam entre qualitativas, que estão aqui definidas por esse CHR de caracteres, e quantitativas definidas por DBL, de double. Double é o tipo utilizado para classificar variáveis numéricas aqui no R, tá? Um fato é que essa variável IBGE, se vocês prestarem atenção, ela está classificada como um valor numérico. No entanto, ela é categórica e nós vamos abordar um pouco mais dela aí para frente. Já para o conjunto de dados de população, da estimação populacional por cidade brasileira, as variáveis estão classificadas como caracteres e algumas aqui como double também. Ok, gente, aqui eu trago para vocês, então, lado a lado, todas as variáveis dos dois bancos de dados considerados. Nessa base aqui sobre o COVID, então, a data ela tem a granularidade diária, a partir do primeiro dia de caso registrado em cada cidade. O país vai ser Brasil, vai estar definido cada estado, a cidade, o código do IBGE, novas mortes diárias, o número de mortes acumuladas, novos casos diários, total de casos acumulados, até a data que eu estiver olhando, né, na linha, mortes por 100 mil habitantes, total de casos por 100 mil habitantes, morte por total de casos. Já se eu pegar aqui no outro banco de dados de população estimada, eu vou ter o estado, o código de estado e do município, qual é o município e a população estimada. Se o meu interesse, então, é calcular a taxa de mortalidade para identificar 6 cidades com maior índice aí, o que vai me interessar nesse conjunto aqui é essa população estimada, e em algum momento eu tenho que achar esse número de óbitos aqui, dentre esses meus conjuntos de dados. Para isso, eu preciso, então, definir uma chave, uma variável que eu consiga linkar esses dois conjuntos de dados. Não tem nenhuma variável que até tem, cidade com município pode ser a mesma, mas eu verifiquei lá na base e elas estão escritas de formas diferentes, então vai me atrapalhar fazer a junção, a leitura desses dois conjuntos de dados de uma só vez. No entanto, se eu analisar esse ID do IBGE, ele é a junção desses dois códigos aqui, do código do estado com o código do município. Então, a gente vai fazer alguma manipulação nessa base de dados, de tal forma que a gente vai obter esse mesmo ID do IBGE, para então fazer aí a junção das minhas duas bases de dados, ok? Bom, então, primeiramente, nós temos que fazer aí a união das duas colunas de ID, das identificações do estado e do município. Então, eu tenho aqui identificação do estado e identificação do município. Quero criar uma nova coluna, que eu estou dando o nome aqui de IBGE-ID, porque depois vai ser utilizada como chave para juntar aí duas bases de dados. E a função unit que eu vou usar para fazer essa junção pertence ao pacote tie-dir. Então, se eu não tiver ativado esse pacote, eu preciso rodar essa função, library tie-dir, e aí sim eu vou conseguir implementar a função unit aqui. Então, eu vou dar o comando unit, de qual base, qual o nome da nova variável que eu vou estar obtendo com a junção das outras duas variáveis. Se eu não coloco esse separador aqui entre aspas e nada, nenhuma informação dentro,
apareceria um underscore. Então, quando eu juntasse esses dois valores aqui em uma única, como sendo um único valor de uma nova variável, ia aparecer 35, underline, 50, 308. Como eu não quero que apareça esse underline, porque o código do IBGE da minha primeira base não tem um underline, então por isso que eu uso esse argumento CEP igual, aspas, e nenhuma informação aqui dentro, tá? Então, o que eu tinha era, minha tabela estava definida com essas duas variáveis. Quando eu apliquei o Unity, criei essa minha nova variável IBGE-ID aqui, juntando o código do estado e do município. E aí eu vou ter, então, criada aqui uma variável que, quando eu rodei o meu Glimpse, eu verifiquei que ela é um caractere, então ela é uma variável aí qualitativa. Só que para eu juntar as minhas duas tabelas, a tabela do Covid e a tabela de população estimada, eu preciso que a minha variável-chave tenha a mesma classificação. A gente viu anteriormente que para a tabela de população estimada, minha variável era uma variável categórica. Aqui, para a minha base Covid, eu tenho que a IBGE-ID, que é a minha variável-chave, ela está classificada como sendo uma variável numérica. Então, por isso que nós vamos usar a função mutate. Essa função mutate é uma função do pacote dplyr, para eu definir que a minha variável IBGE seja definida como uma variável fator. Por isso que eu coloco mutate, qual é a base de dados, o nome que ela vai receber, continua sendo IBGE-ID, e eu quero que ela seja uma variável categórica, por isso que eu coloquei um factor aqui. Esse meu novo conjunto de dados vai receber o nome de C2. E aí eu vou obter essa identificação, IBGE sendo uma variável categórica aí. Agora sim, nós podemos então juntar nossos bancos de dados, nossas tables. O que é Table? Table nada mais é do que um data frame, mas com método de impressão mais adequado. Ele não trabalha unicamente aí com vetores, né? É possível trabalhar tanto com colunas e linhas, fazendo manipulações. No nosso caso, para fazer essa junção, nós vamos usar aqui a função innerJoin. A função innerJoin está dentro do pacote dplyr, então a gente já tinha feito a ativação desse pacote. Por que eu usei o innerJoin? Porque o que eu quero é a junção de duas bases através da interseção das variáveis IBGE de ambas. Então, aqui eu tenho variáveis respectivas à minha base C2, respectiva COVID. Aqui eu tenho variáveis referentes à minha, que estão dispostas na minha base pop.west2, população estimada. Então, eu tenho, se vocês verificarem aí, eu tenho em comum essa variável IBGE-ID. Ela vai ser a chave da minha junção. Então, ela vai ligar aí os meus dois conjuntos de dados formando um único conjunto de dados. E é o innerJoin, porque se tiver algum valor de IBGE que não está contemplado nessas duas bases, essa linha não vai ser importada para a minha nova base juntada, que é essa aqui, está disposta aqui ao final, tá bom? Além do innerJoin, também existem essas outras formas possíveis de junção de tables aí. Bom, até agora, então, para uso de funções de manipulação de dados, a gente estava considerando a seguinte ordem lógica. Eu colocava a minha função e que o primeiro argumento era a minha table, e nos outros argumentos eu colocava o que eu queria fazer, o complemento aí. A partir de agora, então, nós vamos usar aqui o operador pip. O operador pip é dado pelo sinal de maior entre porcentagens, em que primeiramente, então, nós chamamos a table, que nós queremos manipular, nesse caso está definida aqui como subject. Vou colocar seguido do comando, o operador pip, e a seguir eu vou acrescentando a função que eu quero aplicar ao que tinha sido chamado, a esse subject, ao resultado desse subject antes. A partir daí, eu posso ir desencadeando a manipulação de dados com o uso de seguidos pip. Ou seja, o pip ele vai fazer com que o resultante do comando anterior a ele seja o primeiro argumento do comando após a aplicação do pip. Por exemplo, na manipulação anterior, quando a gente estava aplicando o innerJoin, o que eu tinha? InnerJoin, qual é o conjunto de dados, qual é o segundo conjunto de dados e qual a chave, pela variável chave que eu queria fazer esse innerJoin. Usando o comando pip, o que eu faço? Eu chamo primeiro qual é o meu subject, que nesse caso aqui é o C2, coloco o meu operador pip e aplico o meu innerJoin. Ele é só um exemplo para vocês verem que o resultante do meu subject, ele entra na minha função, no meu verbo que eu estou colocando aqui, como sendo o primeiro argumento, mas sem que eu tenha que ficar atribuindo aí resultados ou criando novos objetos. E a partir do uso desse pip, eu posso ir desencadeando mais funções simultaneamente em um mesmo comando, tá? Nós vamos ver o uso disso um pouco aí mais à frente, que vocês vão ter uma noção do quanto isso facilita a vida, torna a manipulação muito mais legível e intuitiva, tá?
Sobre esse comando que está destacado aqui em verde, ele só vai fazer necessário se nós não tivermos dado uma ativação no pacote Tidyverse, porque para usar o pip, ele faz parte desse pacote magrittr, mas está dentro do Tidyverse. Então, se já tiver ativado o Tidyverse, ele já vai funcionar sem precisar ativar em isolado esse pacote. E fica aqui o nosso aplauso a esse operador. Bom, se essas aqui são as variáveis que eu tenho no meu novo conjunto de dados juntado, que eu dei o nome de dados, agora então eu vou fazer seleção de quais as variáveis que eu vou ter que considerar para fazer o cálculo da taxa de mortalidade. Então, eu estou gerando aqui um novo conjunto, estou chamando de dados 2, em que eu vou fazer a seleção dessas seguintes variáveis no meu conjunto, na minha base de dados, que tinha dado o nome de dados, né? Quando eu faço esse select aqui, eu posso definir as variáveis de interesse ou pelo nome da própria variável, ou pela ordenação da coluna em que a variável esteja. E aí, com isso, eu vou obter, então, esse novo conjunto de dados, dados 2, com as colunas de interesse em que eu fiz esse filtro, que eu fiz essa seleção. Eu também posso usar esse comando select não apenas para selecionar. Simultaneamente a fazer essa seleção, eu posso estar renomeando as minhas colunas. Então, se vocês verificarem, no slide anterior eu fiz a seleção dessas variáveis, mas elas vieram com os nomes iniciais, né? Desde a extração dos meus dados, desde a importação dos meus dados. Agora eu quero dar uma cara melhor para essas variáveis, eu quero dar um nome melhor, então eu coloco antes do nome original do conjunto de dados, qual é o nome que eu quero que receba essa coluna. Então, aqui eu renomeei a primeira variável, ao invés de trabalhar com new case, coloquei casos, e assim sucessivamente. Então, eu trouxe nomes que sejam mais intuitivos para eu continuar trabalhando no cálculo da taxa. Para calcular a taxa de mortalidade, então, eu preciso do número total de mortes por cidade. Então, por isso, a gente vai usar essa função summarize, que eu estou definindo a minha variável mortes 2, que é a soma dessas mortes. População aqui, eu estou pegando o valor mínimo de população estimada, tanto faz, é o mesmo. Antes de sumarizar, antes de ter isso, eu preciso saber pelo quê, por qual classe. Então, eu quero sumarizar por município. Fiz a sumarização por estado e em seguida por município, apliquei um somatório do número total de mortes, e então eu vou obter uma tabela em que eu vou ter uma única observação por município. Então, por exemplo, aqui eu tinha 2 observações do Rio de Janeiro. Quando eu fiz o group by, eu fiz eles ficarem próximos entre si aqui. Quando eu fiz o summarize, eu somei esse número de mortes. A população é a mesma, então eu defini só pegar aqui o valor mínimo que estava tudo certo, só para manter mesmo, tá? Agora, eu posso calcular então a taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade a gente tinha na fórmula, que era o número de óbitos sobre o número de habitantes. No caso, a gente vai considerar multiplicado aí por 100 mil. Então, dessa minha tabela, aplicando a minha fórmula pela função mutate, eu tenho definido aqui a minha coluna que criou a minha nova variável, que é a taxa de mortalidade. Se vocês verificarem, essa minha tabela que traz a criação da variável taxa de mortalidade ainda está sem alguma ordenação por taxa. A função filter também é uma função dentro do dplyr, em que eu posso filtrar por algum tipo de observação específica. Então, por exemplo, se eu quisesse filtrar somente observações do estado de São Paulo, naquela minha última tabela que eu tinha com as taxas de mortalidades calculadas, quando eu aplicasse taxa de mortalidade, operador PIP, faça o filtro em que o estado seja igual a São Paulo, eu ia obter apenas essas 2 observações. E se eu quisesse observações exceto da cidade de São Paulo, no lugar desse igual igual, eu poderia colocar aqui interrogação igual. Então, eu obtive todas as outras observações, menos essa observação referente à cidade, ao município de São Paulo. O que eu tenho que fazer então? Meu próximo passo é reordenar as linhas da minha base. Se eu quiser ordenar de forma crescente, eu vou colocar um arrange e coloco qual é a variável que eu quero ordenar. Aqui eu estaria fazendo o seguinte: dessa minha tabelinha, quando eu uso essa função, a range UF, se vocês visualizarem, olha o que eu coloquei. Eu coloquei em ordem alfabética por estado. Então, isso que essa observação aqui de São Paulo, ela desceu, né, para baixo de Rio de Janeiro, em ordem alfabética de estado. Agora, se eu quero fazer uma ordenação decrescente, então, dentro da minha função arrange, eu tenho que pôr aqui a função decrescente. E aí, eu vou obter, então, essa minha segunda tabelinha aqui, em que eu ordenei não por município, não por estado, não por qualquer outra variável, mas sim pela variável taxa de mortalidade.
Então, nessa nossa última manipulação, o que nós fizemos? No meu table, no meu data frame, taxa de mortalidade, eu apliquei o arrange, que me dê o resultado de forma decrescente pela variável taxa de mortalidade. Aqui eu estou chamando essa nova manipulação feita, então, esse meu novo data frame de 6+. Quando eu aplico uma função head, eu estou pedindo que me destaque aí as 6 primeiras observações e, portanto, eu vou obter, então, esse resultado aqui. Me apresentam as cidades, né? Eu tenho aqui todos os municípios em que estão ordenados de forma decrescente por essa taxa de mortalidade. E são esses 6 municípios que eu queria identificar no meu problema levantado no início. Para deixar claro, então, vocês sempre podem usar o pacote Tidyverse e todos os demais, né, que estão dentro dele, para fazer manipulações no banco de dados e também no próprio banco de dados conseguir aí alguma sumarização, obter resultados no próprio banco de dados. Aqui eu tenho um resultado, uma parte do meu banco de dados e eu consigo retirar respostas conforme a gente tinha levantado lá no início. A principal referência utilizada nesse arquivo foi o livro R for Data Science, que tem sido muito utilizado aí na manipulação de comandos no R. Alguma documentação sobre os pacotes específicos utilizados e abordados, deixo cada link referente a eles aqui. Os 2 links dos conjuntos de dados que nós utilizamos e o material complementar aí. Para praticar, eu deixei para vocês esses 4 itens. Eles devem ser feitos em cima desses conjuntos de dados que nós abordamos aqui na nossa conversa mesmo. Peço que em todas as situações vocês mostrem qual foi o código utilizado para a obtenção dos resultados, então vocês tragam isso em um relatório de forma organizada e compreensível, que essa atividade, essa entrega de vocês vai ser utilizada aí para avaliação da participação de vocês no nosso curso, tá bom? Fico à disposição de vocês para eventuais dúvidas. Teremos o nosso encontro síncrono já marcado aí. Muito obrigada pela participação e atenção de vocês e bons estudos!